Então na última aula nós vimos com relação à formatação da fonte e estilos. Nesta aula veremos mais detalhes sobre formatação de fontes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é remover essa formatação que fizemos na aula anterior. Vamos lá. Clica com o mouse, segura, arrasta de todo o texto que eu quero retirar a formatação. No caso, até aqui. O botão que faz essa retirada da formatação é esse aqui em cima. Fica aqui do lado desses dois A's, um A maior, um A menor. Limpar formatação. Limpa toda a formatação da seleção, deixando o texto sem formatação. Vou clicar nele. Veja lá, ele retirou toda a formatação do nosso texto. Vamos retirar também os marcadores de texto. Clicando aqui, sem cores. Perfeito, o texto está limpo para a gente começar a trabalhar novamente. No jargão da informática, caixa se refere ao tipo dos caracteres minúsculos ou maiúsculos. Então quer dizer, quando eu vou grifar essa palavra, compatibilizar, a letra que está em caixa alta, letra maiúscula, é a letra C, ok? E aqui na palavra Word, qual está na caixa alta é a letra W. As demais estão em caixa baixa. Então, lembrando, caixa alta são letras maiúsculas e caixa baixa são letras minúsculas. O Microsoft Word ele permite que você converta algumas palavras, algumas frases, tudo para caixa alta ou tudo para caixa baixa, ou apenas as primeiras letras com caixa alta, ou todas as primeiras letras com caixa baixa. Vamos lá então. Vamos testar essa função de maiúsculas e minúsculas no nosso Microsoft Word. É nesse botão aqui, no quadrado fonte. Veja lá, maiúsculas e minúsculas, alterar todo o texto selecionado para maiúsculas, minúsculas ou outros usos comuns de maiúsculas ou minúsculas, ok? Vou clicar aqui, tá? Ó, nós temos primeira letra da sentença em maiúscula, minúscula, maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula, alternar maiúscula e minúscula. Nesse caso, a primeira letra são todas minúsculas, ok? Vamos fazer nessa frase aqui primeiro. Primeiramente, vamos converter todas elas em minúscula. Veja lá, simples. Vamos voltar aqui. Primeira letra da sentença em maiúscula. Olha lá, veja o resultado. Vamos converter todas em maiúsculas. Olha lá. Ele já faz para a gente. Colocar cada palavra em maiúscula. Olha lá. Cada palavra, a primeira letra, fica em maiúscula. E a última, ele vai colocar cada primeira letra em minúsculo. Ok? Então essa é a função caixa. Agora vamos verificar a função aumentar fonte e diminuir fonte. São essas duas aqui. Tem um A maiúsculo, uma seta para cima, aumentar fonte. E um A minúsculo, com seta para baixo, reduzir fonte. Vamos fazer o teste nessa primeira frase aqui. Eu vou clicar no A maior, olha lá, ele vai aumentando. Ó. Cada clique que eu dou, ele dá uma aumentada. Tá vendo? Ele aumenta 2 pontos ali na nossa fonte. Ó, 18, 20, 22. Agora nós vamos diminuir. Olha lá, ele vai diminuindo 2 pontos da nossa fonte. Existem as teclas de atalho também para você diminuir ou aumentar a fonte. Conforme você pode ver aqui, ó, Ctrl mais o maior. Mas só que para você acessar o Ctrl e o maior no seu teclado, o maior geralmente ele está na parte de cima do botão. Então você tem que dar Ctrl, Shift, maior. Olha lá. Ele vai aumentando. Se eu quiser diminuir, Ctrl, Shift, menor. Olha lá. Ctrl, Shift, menor. Ó. A gente tem que ficar esperto com essas pegadinhas. Não é simplesmente Ctrl mais a tecla menor. Ctrl, Shift, menor. O Word ele nos informa, porém a gente tem que acessar corretamente no teclado.
Bom, então continuando o nosso curso, nós vamos ver agora sobre a caixa de diálogos fonte. Nós aprendemos sobre o Smart Tag, que é esse aqui, essa pequena caixinha. Mas, porém, existem as caixas de diálogo específicas e elas costumam apresentar maior quantidade de opções. É o caso da caixa de diálogos para formatação de fontes, o qual a gente já está acostumado nas versões anteriores do Word. Para acessar essa caixa é bem simples. Você vai clicar nesse botão, ok? E ele vai aparecer a caixa para nós. Ou então você vai clicar Ctrl mais a letra D, ok? Ou Ctrl, Shift e F. Então você escolhe a forma que for mais conveniente para você. Então, dentro dessa caixa, com a nossa guia fonte aberta, temos os mesmos parâmetros ajustáveis encontrados na Smart Tag, lembra que essa caixa chama Smart Tag, de formatação, com algumas opções adicionais. Ao selecionar uma parte do texto, basta marcar as opções para a aplicação do efeito correspondente. Na parte inferior da caixa, temos a pré-visualização da parte selecionada, apresentando as modificações de acordo com as opções marcadas. Então vamos para a prática. Eu vou só afastar aqui para a gente ver. Vamos aumentar o tamanho dessa fonte. Antes de abrir essa caixa, a gente precisa selecionar o que a gente quer, ok? Vou cancelar aqui. Vamos fazer o selecionamento. Eu vou selecionar tudo. E vamos apertar Ctrl D. Ele vai aparecer. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais visível o tamanho da fonte. Vamos dar OK. Vou dar Ctrl D novamente. Ele vai abrir a caixa. Vamos ver os estilos que a gente não aplicou ainda. Taxado duplo. Você pode ver aqui embaixo a modificação como é que fica. Veja o texto. Vamos selecionar novamente. Ctrl D. Temos o efeito sombra. Vou tirar o taxado. Vamos colocar a sombra. Vou dar OK. Olha lá, veja que ele fica um pouquinho sombreado. Não sei se dá para perceber, mas é bem pouco nítido. Dependendo do tipo da fonte, ele fica mais nítido. Vamos para a próxima ferramenta, Ctrl D. Contorno. Vamos selecionar aquilo que a gente quer deixar como contorno. Ctrl D. Vamos tirar a sombra. Veja lá como é que ficou a ferramenta contorno. Vamos colocar a próxima ferramenta que não vimos. Selecionar aqui a parte do texto em que vamos colocar. Ctrl D. Relevo. Ok. Parece até que é um pouco sombreado. Um pouco de sombra, um pouco de contorno junto. Temos o próximo. Vamos selecionar o que nós queremos. Ctrl D. Temos baixo relevo. Veja lá a diferença entre relevo e baixo relevo. Vamos selecionar novamente. Ctrl D. Vamos aplicar a função versalete. Veja lá. O que ela faz? Ela aplica caracteres maiúsculos para todo o trecho, aumentando o tamanho do caractere inicial de cada uma das palavras. Olha como é que fica. E vamos para a última função. Vamos tirar o taxado. A função oculto. Então quer dizer, esse texto aqui que está grifado, ele é um texto oculto. Para que nós consigamos enxergar esse texto quando pegamos um documento de terceiro, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui no botão Office. Lembra do botão Office? É o primeiro aqui do canto esquerdo. Vai clicar. Aí você vai descer aqui em opções do Word, ao lado de sair do Word. Aí abriu a tela de opções do Word. Você vai clicar no menu Exibir. Aqui é o segundo, do lado esquerdo. E aqui ele vai estar mostrando. Sempre mostrar essas marcas de formatação na tela.
texto oculto. Por isso que você consegue enxergar o texto oculto que nós acabamos de fazer. Vou tirar aqui para fazer um teste. Vou clicar em OK aqui embaixo. Olha lá. Agora nós não enxergamos mais o texto oculto. Então vamos voltar, fazer o mesmo procedimento para que possamos enxergar. Botão Office, opções do Word, menu Exibir, texto oculto. E vamos dar OK. Agora nós conseguimos enxergar o texto oculto. Continuando na caixa de diálogos fontes, Ctrl D, nós temos aqui também espaçamento de caracteres. Em condições normais do uso de Word, essas opções não devem ser alteradas, exceto se projetos de elaboração gráfica ou documental necessitem de especificações de precisão. O botão padrão aqui embaixo, esse botão, ela torna todas as configurações aplicadas nas duas guias padrão para os novos documentos a serem iniciados no programa. Então isso significa que você clicou em padrão, o que você definiu vai ficar, toda vez que iniciar o programa do Word, ele vai ficar padrão. Então, a gente encerra a nossa aula aqui, nossa quinta aula. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência aí com a gente. Qualquer dúvida, pode escrever contato@empregacity.com.br. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo. Obrigado e até a próxima aula.